A gente vai encerrar, então, a primeira parte do material das leis de Newton, como eu estava falando agora aqui no comecinho, com os exercícios, tá? Vai basicamente aparecer aquilo que a gente discutiu. Ação e reação, primeira, segunda lei, atrito vai aparecer, a gente vai começar a aprender a trabalhar com aqueles exercícios de bloquinho, tá? Que são os exercícios mais simples. E aí, na segunda parte do material, vem a parte do restante, tá? Então, tem bastante coisa para a gente discutir nas próximas semanas aí. Vamos lá. Vamos começar bem do começo, viu? Bem do começo. Questão número 1. A questão número 1 é uma questão para a gente aplicar a segunda lei de Newton, né? Vamos lembrar sobre o que fala a segunda lei. A segunda lei diz que quando um corpo tem uma força resultante diferente de zero, significa que essa força vai dar para ele o que a gente chama de aceleração. Certo? E o que é importante a gente lembrar? A aceleração, ela tem a mesma direção e sentido da força resultante. Gente, essa frase ela é muito importante. Ela é muito importante, tá? A força, por exemplo, se a força resultante estiver para cima, a aceleração está para cima. Se a força resultante estiver para, sei lá, para a direita, a aceleração é para a direita. O que não quer dizer que o corpo está indo para a direita. Ele pode estar desacelerando. Toma cuidado com isso. Quer ver? Vamos pegar os exemplos aqui, ó. Peraí, tem gente entrando aqui. Peraí. Aê. Ai, gente. Oi, Nath. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Então vamos, ó. Ele fala o seguinte: calcule o módulo da aceleração de uma esfera de massa 2 kg. Em cada caso, represente a aceleração. Então, por exemplo, no item A, você tem um corpo com uma força resultante de 4 newtons. Tá? Pela segunda lei de Newton, se a força resultante é para a direita, a aceleração também tem que ser para a direita. Tudo bem? Tá, mas quanto vale a aceleração? Como é que eu calculo o módulo? Como é que eu calculo o módulo da aceleração? Força igual a massa vezes a aceleração. Tá, se a força é 4, a massa é 2, a aceleração vale 2. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, gente. Chat aberto para perguntas, tá? E respostas. O corpo está acelerando ou ele está freando? O que vocês acham? Acelerando? Temos votos para acelerando. Por incrível que pareça, a resposta aqui é depende. Depende da velocidade. Por exemplo, e se eu fizer isso aqui, ó? Ó. Fala para mim se ele está acelerando agora. Cuidado. Ó, estão escrevendo aqui no chat. Não tem como saber. Exatamente. Se você não me disser para onde está a velocidade, eu não posso dizer se ele está acelerando ou se ele está freando. Uma coisa que a gente precisa tirar da nossa cabeça. Não é porque o corpo tem uma aceleração que ele está acelerando. Ele pode estar freando. Agora, se eu faço isso, ó, tira. Põe a velocidade para a direita agora.
Faz isso aqui, ó. Agora ele está acelerando. Sacaram a ideia? Perceberam? Cuidado com isso, pelo amor de Deus, porque isso é pegadinha de questão de vestibular. Para você saber se um corpo está acelerando ou se ele está freando, não dá para... Por exemplo, só para você ter uma noção, esse corpo ele pode estar fazendo um movimento circular, gente. Olha que bizarro. Vamos ver se vocês adivinham, vai. Pergunta. Como é que eu tenho que desenhar a velocidade? Me dá um exemplo de como eu poderia desenhar a velocidade para esse corpo estar em movimento circular. Vamos ver se alguém manja. A aceleração ela está para a direita aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ela está para a direita. No movimento circular, não sei se vocês lembram da aula, lembra que a gente falou que tem que ter uma aceleração centrípeta? Então, por exemplo, essa aceleração, ela pode inclusive ser uma centrípeta. Por exemplo, sabe quando ela vai ser uma centrípeta? Imagina se o corpo exato, ó, os caras estão escrevendo aqui, a velocidade perpendicular, ó. Se o corpo tiver assim, ó, gente, com velocidade para cá, ele está em movimento circular. Ele não está nem acelerando nem freando. Percebe que isso é muito importante. Isso muda a nossa percepção de dinâmica. Tá? Dependendo de como tiver a velocidade, a aceleração vai fazer uma coisa. Se a velocidade está para a direita ou para a esquerda, aí o corpo está acelerando ou freando. Agora, se a velocidade estiver perpendicular, aí ele está fazendo um movimento circular. Tá bom? Beleza? Item B. Item B. Item B. Gente, no item B, a força resultante é uma diferença. A força resultante, ela é F1 menos F2. Soma vetorial. Soma vetorial. Essa soma vetorial vai dar 4 newtons. 4 não, perdão, gente, desculpa. Ela vai dar 2 newtons. Certo? Tá, vamos calcular a aceleração. A aceleração vai dar 1, né, gente? Ó, vamos calcular o módulo. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. 2 igual a massa vezes A. Aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Como é que vai estar a aceleração? Ela vai estar apontando para onde, gente? Vamos lá. Para onde vai estar apontando a aceleração? Isso! Boa! Maravilha! Para a esquerda. Para a esquerda. Porque a força resultante está para a esquerda. Então, o vetor aceleração seria para lá, ó. Tá? Vou colocar aqui na figurinha mesmo, ó. Colocar em preto aqui, ó. Ele está acelerando para a esquerda. De novo, o que não quer dizer que ele está indo para a esquerda. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Tá, item C. Item C. Ô, gente, no item C, a resultante é Pitágoras. A força resultante, ela está aqui, ó. Certo? E é um triângulo pitagórico, vai. 3, 4, 5, ó. Força resultante ao quadrado igual F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Certo? Então, a força resultante vai dar... Já vou pular essa etapa, tá, gente? Vai dar 5. 5 newtons. Gente, se a força resultante está na diagonal, a aceleração tem que estar na diagonal. Então, ó, força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é 5. A massa é 2. A aceleração vai dar 2,5.
certo? Esse é o módulo dela. Como a força resultante está na diagonal, o corpo terá uma aceleração resultante também na diagonal. Tá? Item D. Gente, no item D, o ângulo é 120 graus. E os vetores têm o mesmo módulo. Alguém lembra, nesse caso, quanto dá a soma vetorial? Ó, vetores têm o mesmo módulo. E o ângulo é 120 graus. Na aula de vetor, já faz um tempo, a gente mostrou esse caso. Quando você soma dois vetores que têm o mesmo módulo e o ângulo é 120 graus, isso, ó, os caras estão falando aqui, ó. Olha o que a galera está falando no chat. Você tem que usar aquela fórmula gigante. O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo vezes o cosseno de 120. Só que, quando isso acontece, quando os vetores têm o mesmo módulo e o ângulo é 120, a força resultante vai dar igualzinha a eles. Ela vai dar igualzinha. Tipo, se você sabe isso, se você lembra desse caso, você não precisa fazer essa conta gigante. A gente teria que fazer a conta, tá, gente? Teria que abrir a conta, gigantona, mas como eu lembro deste detalhe, eu vou pular essa etapa. Eu já sei que a força resultante vai dar 3. É bizarro imaginar que você tem dois vetores de módulo 3. 3. E o vetor resultante vai dar 3 também. Tá? Se o vetor resultante dá 3, vamos lá. Força resultante. Meu Deus do céu. Mas 3 igual a 2 vezes A. Então a aceleração dá 1,5. Tudo bem? Ô, gente, para onde está apontando essa aceleração no item D? Vamos ver. Isso, para a direita. Para a direita, ó. Ela faz assim, ó. A força resultante está para a direita. Se você fizer a regra do paralelogramo, né? Lembra? E a aceleração está para a direita também. Tá? Então ficou direita no item A, diagonal no item B, esquerda, não, no item C, diagonal, né? Tá? Esquerda no item B e no item D, essa direitinha aqui, tá? Podem tirar o print. Bom, questão número 2. Observando-se o movimento de um carrinho de 0,4 quilos ao longo de uma trajetória retilínea, verificou-se que a sua velocidade variou linearmente com o tempo. Olha só, gente, o que ele quer dizer com isso? Ó, de 10 foi para 12 em 1 segundo, ó. De 12 foi para 14, tá vendo? Em 1 segundo. Isso, ó, os caras já estão escrevendo aqui. Ele tem uma aceleração. E tem mais, viu? Essa aceleração, ela é sempre a mesma, ó. Ele sempre varia 2 metros por segundo, ó. Então, gente, olha que interessante como quando a gente tem conceito, a gente vai se livrando de algumas fórmulas. Se você observar a tabela,
você consegue perceber que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Não precisa fazer ΔV por ΔT. Não precisa. Ela foi subindo de 2 em 2. Posso dizer que o corpo está em move. Move. E ó, aqui eu posso dizer que ele está acelerado. Por que que eu posso dizer que está acelerado, gente? Que a gente tinha falado agora há pouco, né? Que não é porque tem aceleração que está acelerado. Mas aqui eu posso falar que está acelerado. Por quê? Isso, exatamente. Por conta da velocidade. A velocidade está aumentando em módulo. Então, de fato, ele está acelerando. Aqui eu posso dizer o seguinte, ó, esse corpo ele tem uma força resultante para a direita, por exemplo, uma aceleração para a direita e uma velocidade para a direita. Ó. Agora ele está em movimento acelerado. Isso é movimento acelerado, ó. Compreendem isso? Agora, vamos lá. O que que acontece com esse corpo se, por exemplo, eu fosse um mágico e ao estalar os dedos, a força resultante desaparece? Então eu vou estalar meu dedo e a força resultante desaparece. O que que acontece com esse corpo? Isso. Eu não vou falar, vou só esperar o pessoal responder aqui para não dar a resposta rápida. Isso, deixa eu ver a outra aqui. Isso. Que mais? Vamos ver, quem mais arrisca aí? Eu tirei a força. Tirei a força. Gente, se eu tirar a força, vocês acham que o corpo vai parando? O que vocês acham? Tira a força. Vocês acham que ele vai parando, 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 parando? Talvez algumas pessoas achem isso. Se você perguntar para muita gente lá fora, quando eu falo lá fora, a pessoa que não está estudando física. Se você perguntar para uma pessoa, se eu tirar a força, a primeira coisa que a pessoa vai te falar é: esse corpo vai parar uma hora. Não vai. Não vai. Eu estou tirando a força resultante dele. Quando eu tiro a força resultante, porque pensa, aqui ele está na segunda lei. Se eu tirar a força, ele vai para a primeira lei. Aí uma pessoa respondeu aqui no chat, ele entra em inércia. Ou seja, ele entra em movimento uniforme. Ele só para de acelerar. Ele não vai perder a velocidade. Ele não vai perder a velocidade. Ele vai manter aquela velocidade. Então, por exemplo, se na hora que eu tirar a força, a velocidade dele tiver, sei lá, 100 metros por segundo, ele vai entrar em movimento uniforme a partir daquele momento. Que é o que acontece com o corpo, basicamente, quando ele está no meio do espaço, no meio do vazio. Ele está em movimento uniforme. Tá? Beleza? Ó, o que falaram aqui também, ó, outra resposta que deram. Se eu tirar a força, não tem mais aceleração. Portanto, ele não varia a velocidade. Exatamente. Exatamente. Tá? Beleza. No intervalo de tempo considerado, qual que é a intensidade da força resultante? De novo. Tá aqui. Bom, aqui a massa é 0,4 e tem que estar em quilos, né? E a aceleração é 2. Então vai dar 0,8 newtons, tá bom? Então, esses exercícios, gente, qual é o propósito deles? Eles são exercícios de um nível fácil, né? É para discutir conceito. Tem muita ficha que vai caindo à medida que a gente vai discutindo esses conceitos. Por isso que eu gosto, sempre que possível, fazer alguma parada, a gente falar um pouquinho, tá? Porque por mais que possa parecer bobeira, tem algumas coisas que a gente tem um pensamento um pouquinho errado, tá? Essa história de tirar a força e o corpo parar, por que as pessoas pensam isso? Porque é o que acontece aqui na Terra.
Por exemplo, se você está empurrando um carrinho de supermercado e você para de empurrar ele vai parando, mas porque tem atrito. Por mais que você parou de empurrar o carrinho, tem uma força agindo contra o movimento. Agora, se você tira a força resultante, o carrinho entra em inércia. Beleza. Alternativa B. Outra. 3. Uma força resultante de intensidade F produz em um corpo de massa m1 uma aceleração a1 de 5 metros por segundo. Então, vamos lá. Você tem um corpo de massa m1 que tem uma força F e uma aceleração a1 que vale 5. Então é o seguinte, com essa força, esse corpo consegue acelerar 5. 5 metros por segundo ao quadrado. Tá. Aí olha o que ele fala na sequência. A mesma força aplicada num corpo de massa m2 produz uma aceleração 10. Ele acelerou mais. Alguém conseguiria me dizer por que ele acelerou mais? Se a força foi a mesma? Massa menor, exato. Então, gente, olha que louco isso. Qual é a definição de massa? A massa, na verdade, é uma grandeza que diz o quão difícil é para você acelerar um corpo. Quanto maior a massa de um corpo, maior a dificuldade que você terá para acelerar ele, quando você aplicar uma força. É bizarra a definição de massa, porque não, eu me lembro que no cursinho eu tinha uma definição de massa. Se perguntassem para mim na época do cursinho, o que é massa, Danilo? Eu ia falar assim: massa é a quantidade de matéria. Não, massa não é quantidade de matéria. A definição de massa é de física, não é de química. Quantidade de matéria é mol. A massa é o quão difícil é para você, em aplicando uma força, acelerar o maluco. O Newton, ele usava só uma palavra para isso: constante inercial. É a constante de inércia. Então, tipo, quanto maior a massa, maior a inércia do corpo. Ou seja, maior a dificuldade de você colocar ele em movimento, de você mudar o corpo de movimento, tá? É muito bizarro. Então, ó, vê se vocês concordam com o que eu vou falar. Eu posso dizer que se a massa do corpo amarelo for m, a massa do corpo branco tem que ser o dobro. Certo? Faz sentido isso? 2m. Tá bom? E essa é a conclusão importante. Essa é a conclusão importante. Tá? Beleza. Então, ó, eu posso dizer o seguinte, que no corpo, vamos chamar de corpo 1 e corpo 2, né? No corpo 1, F igual a 2m vezes 5. Segunda lei para o corpo 1. Certo? Segunda lei para o corpo 2. F igual a emão vezes 10. Que dá na mesma. A gente só está escrevendo a segunda lei, tá? Beleza. Agora, olha o que ele fala na sequência. Se os dois corpos forem acoplados um ao outro, então agora, gente, eu tenho uma terceira situação. Deixa eu trocar de cor. A terceira situação é um corpo M3 de massa 3m. Tá?
Ele fala assim, se os corpos forem acoplados um ao outro formando um único corpo e a mesma força for aplicada, qual que vai ser a aceleração A3? Então, eu vou aplicar a segunda lei para ele. Tudo bem? E veja, é uma coisa importante que eu preciso contar para vocês aqui. Por que eu estou fazendo tudo isso? Resposta, não sei. Eu estou simplesmente pegando todos os dados do problema e estou traduzindo em conta. Agora eu vou me preocupar em achar isso aqui, ó. Então percebe que até aqui eu estou simplesmente... Então assim, gente, às vezes a pessoa não gosta de física. E aí, por ela não gostar de física, ela desenvolve uma série de questões ali. Tipo, não gosta de estudar física, tem dificuldade, sente raiva quando está estudando e tal. E às vezes, por que isso é um problema? Porque a pessoa, quando ela vai estudar desse jeito, ela quer fazer as coisas rápido. Isso é um exercício, gente, que não dá para você fazer ele sem ir anotando. Não dá para você pegar e resolver um exercício desse como você faz, como, por exemplo, uma questão de história, que você vai só lendo. E mesmo numa questão de história, você vai grifando coisas. Então, o hábito que é uma sugestão que eu dou para vocês é desenvolvam o hábito de fazer isso que a gente está fazendo aqui. Vai lendo e vai traduzindo. Desenha, desenha, vai desenhando, desenha. Põe o corpinho, forcinha, tá? Isso vai dando clareza para o enunciado, tá? Por exemplo, eu já percebi aqui que eu vou ter que comparar uma situação com outra, né? A nossa situação agora é F igual a 3M vezes A3. Tudo bem? Gente, olha o que eu vou fazer. Eu vou igualar a equação 3 com qualquer uma das duas. Porque todas elas não são igual a F, F, F. Então eu posso dizer, por exemplo, veja, igualando 1 com 3. Por que eu tenho que escolher? Tem que ser sempre alguma com a 3. Porque é daqui que eu vou sair com a aceleração, ó. É ela aqui, ó. Tá vendo? Então vai. 1 com 3, ó. 2 emão vezes 5 igual a 3 emão vezes A3. Corta os M's. A3 vai dar 10 sobre 3. Metro por segundo ao quadrado, né? Metros por segundo ao quadrado. Tá? Deixa na fração para não ficar com dízima, né? Tá? Se eu igualasse com a outra, a 2 com a 3, ia dar na mesma, tá? Ia dar na mesma. Beleza? Podem tirar print. Você percebe que é uma questão totalmente diferente, né? Isso é uma coisa doida. A gente vai fazer um monte de questão aqui, tá? Vocês vão ver várias questões diferentes. Várias. Tá? Sim, sim. Ó, estão falando aqui. Dava para fazer por proporção. Sim. Ai, gente, esse povo... Você percebe nitidamente quando a pessoa gosta de matemática. Né? É impressionante. Você sabe quando o maluco gosta de matemática? A pessoa quer transformar a vida numa regra de 3. Mas pode, tá? Eu tô zoando. Eu tô zoando. Você quer transformar a vida numa regra de 3. Bora. Questão 4. Uma pessoa... Essa questão é bem tradicional. Vai voltar a discutir o peso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, antes de ler a questão. Por que a gravidade é para baixo? Que pergunta estúpida. Por que a gravidade é para baixo, gente?
Ih, agora pegou, hein? Sentiu, Galvão? Por que que a gravidade é para baixo? A gravidade não é uma aceleração? Pensa comigo. A gravidade é uma aceleração, não é? Tá. Se ela é uma aceleração, é porque existe uma força, não existe? A força que a Terra faz não é o peso? O peso não está para baixo? Por isso que a gravidade é para baixo. O que que a segunda lei fala, gente? Que a aceleração e a força têm que estar para a mesma direção, não é? Então, se o peso é uma força vertical, a gravidade também é uma aceleração vertical. Por isso que quando a gente estuda lá na física, lá no comecinho, a gente põe a gravidade sempre descendo. Porque a origem dela é uma força para baixo. Se o campo gravitacional da Terra fosse de lado, a gravidade seria de lado. É que o campo gravitacional da Terra é para baixo. Tá? Quando a gente for estudar campo elétrico, vai ter partícula que acelera para fora, partícula que acelera para dentro. Por conta da atração e repulsão. Tá? Aqui, questão 4. Uma pessoa tem peso 800 na Terra, onde a gravidade é 10. Determine sua massa. Tranquilinho, né? Peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? Quando a pessoa está em queda livre, né? A única força que atua é o peso, né? Na queda livre, o peso é a força resultante. Tá? Então aqui vai dar... a massa vai dar 80, né, gente? Ó, a massa vai ser peso sobre gravidade. Olha lá, força sobre aceleração. Ó. Isso é massa. Vai dar 80 quilos. Tá aí. B. Descreva o que acontece com a massa dessa pessoa se ela for para um outro planeta, onde a gravidade é 3 vezes maior. A massa não muda, né, gente? A massa da pessoa é constante. O que muda é o peso. Por que que a massa é constante? Essa pergunta pode parecer idiota. Porque a massa é uma propriedade do corpo. Do corpo. Do corpo. O peso de um corpo, ele depende do planeta onde ele está. Então são coisas diferentes. Tá? Aí olha o que ele fala. Calcule o peso dessa pessoa nesse planeta. O peso no planeta X é a massa vezes a gravidade dele. É a massa vezes a gravidade dele. Né? Que é 3 vezes maior que a da Terra. Misericórdia. 80 vezes 30. 240 newtons. Aliás, 2.400, né? Então, uma pessoa de 80 quilos, ela ia se sentir como se ela tivesse 240. É bizarro, né? É muito estranho. Não tem como viver num planeta desse, né? Basicamente, não tem como viver num planeta desse. Podem tirar print, gente. Questão 5. Um veículo de 5 quilos descreve uma trajetória retilínea que obedece à seguinte equação horária. S igual a 3t² mais 2t mais 1. Ou, isso aqui é move, hein? Isso aqui é equação do sorvetão. Então, se é move, gente, de cara, tem aceleração.
Tá bom? Essa é a parte conceitual da questão. Tá, beleza. Ele quer saber a força resultante. Olha lá. É parecido com o outro. Só que agora eu vou ter que fazer uma outra coisa, mano. Como é que eu vou achar a aceleração? O que vocês acham aí, gente? Como é que a gente acha a aceleração desse corpo? Porque na outra questão, ele tinha dado uma tabela com velocidade. Com velocidade. Aqui ele não deu. Aqui ele deu equação de posição, cara. Ah, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, ó, já estão matando aqui. Ô, gente, a aceleração, ela tá dentro da fórmula do move. Olha lá, já estão até matando que tem que pegar e multiplicar por 2. Ô, gente, olha para cá um pouquinho para quem não pegou ainda, ó. Uma galera já pegou. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. A aceleração, ela está escondida na equação, cara. Quando a gente monta a equação do move, a gente precisa da aceleração, lembra? Agora eu vou pegar ela dali. Então, ó, A sobre 2 tem que ser 3, que é o termo que está aqui, ó, ligado no x, no t quadrado. Então, assim, tipo, ele me deu a equação só para isso. Só para isso. Tipo, eu não vou usar para mais nada a equação. Então, beleza. A igual a 6. E aí agora eu uso a segunda lei. A força resultante é a massa, que é 5, multiplicado pela aceleração, que é 6. Então dá 30 newtons. Tá aí. Beleza? Alternativa A. Veja se ficou dúvida. Então, a gente vai aprendendo a pensar de formas diferentes. Cada exercício a gente vai pegando um jeitinho. Ah, então posso fazer assim. Tá? Então, quanto mais exercício vocês forem fazendo, mais ferramentas você vai ter para distinguir o que você tem que fazer na hora. Tá? Vamos lá, mais um. Aqui nós temos uma questão de teoria. De teoria. Tá? Não é conta. E assim, nem sempre a questão teórica é fácil. Tá? Eu me lembro que quando eu fazia cursinho, eu não gostava de questão teórica. Eu tinha um pouco de medo, porque eu acabava errando mais do que acertando. Eu achava uma coisa, entendia o exercício errado, não gostava muito. Enfim. Não que eu gostasse das de conta também, né? Olha o que ele fala na 6. Em alguns textos de física sobre leis de Newton, encontra-se descrito uma situação conhecida como o paradoxo do burro. Vocês sabem o que é um paradoxo, né? Tipo, vocês estudam isso em português, eu tô ligado que vocês estudam um pouco isso em português. Paradoxos são duas ideias que são mais do que opostas. Elas são quase que antagônicas. É impossível existir uma coisa sem a outra, com a outra, sabe? Tipo assim, olha o que o paradoxo do burro fala. O burro puxa a carroça, exercendo sobre ela uma força horizontal para a frente. Pelo princípio da ação e reação, a carroça aplica no burro uma força de igual intensidade e direção, porém para trás. Como elas são opostas e de valores iguais, essas forças se cancelam, ou devem se cancelar. Assim, nem o burro, nem a carroça deverão sair do lugar. Então vamos entender o paradoxo. O paradoxo é o seguinte: imagina que você tenha um corpo A conectado a um corpo B. No nosso contexto, o corpo, aqui você tem uma carroça. E aqui você tem o burro.
Tá bom? Aí o que ele está falando é o seguinte: o burro, ele puxa a carroça com uma força F. Pelo princípio da ação e reação, a carroça também puxa o burro com uma força menos F. Ele afirma que essas forças se cancelam. E, portanto, o burro não deveria sair do lugar. No entanto, o burro anda. Todo mundo sabe que o burro anda, certo? Então, de fato, é alguma coisa estranha nesse paradoxo. Ele não é um paradoxo. Ele não é um paradoxo. Ele é uma ideia mal montada. Entende qual é o problema? Isso não é bem um paradoxo. Ó, já tem uma galera já meio que dando umas fitas aqui. Já dando spoiler do que acontece. Então, isso, na verdade, não é um paradoxo, porque tem um erro. Aí ele fala, ó, de acordo com ação e reação, o paradoxo do burro tem um erro. Qual é o erro? Então, tem uma coisa que ele falou muito errada. Para ação e reação devem estar no mesmo corpo. Estão falando aqui. Outra coisa, o para ação e reação. O pessoal já se ligou que o problema está no para ação e reação. Ô, gente, esse para e reação aí, esse para ação e reação, ele está certo, ele não está errado. O para ação e reação, ele tem que estar em corpos diferentes, sim. Essa parte aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, o burro puxa a carroça, tá vendo que ele fala aqui, ó, o burro puxa a carroça. Pelo princípio da ação e reação, a carroça aplicará no burro uma força igual, de igual intensidade e direção. Então, isso aqui tá ok. Ô, gente, o erro tá aqui, ó. Ação e reação não se cancelam. Justamente porque estão em corpos diferentes. Como é que você pode cancelar dois vetores que estão em corpos diferentes? Só porque eles têm o mesmo módulo? Ô, gente, se ação e reação se cancelassem, presta atenção no que eu vou falar agora. Ação e reação não se cancelam porque estão em corpos diferentes. Se ação e reação se cancelassem, você podia dar um murro numa parede que você não ia sentir dor. Quando você dá um murro numa parede, você bate na parede, a parede bate em você. Se essa força se cancelassem, você não ia sentir dor. Seria bizarro. Você ia poder dar um murro numa pessoa e a pessoa não ia sentir dor nem você. Que bizarro, tá? Ó, peraí que tem umas coisas que o pessoal tá falando aqui, peraí. Para se anularem, as forças precisam estar no mesmo corpo, exato. Agora vem o item B. Todo mundo aqui sabe que o burro anda, gente, pelo amor de Deus. A pergunta é justamente essa. Afinal de contas, como é que o burro anda para frente se ele está sendo puxado pela carroça para trás? Já mataram aqui uma coisa, ó. Isso, ó, outra pessoa já escreveu aqui também. Escreveram uma frase aqui muito legal, ó. Ele esqueceu o fator chão. Gente, para o burro andar, ele tem que empurrar o chão para trás. Quando ele empurra o chão para trás, então o burro ele tem uma outra força. Ele tem uma outra força. A força exercida pelo chão. Pelo chão.
Então, como é que eu escreveria na resposta? A gente pode escrever assim, ó. O burro ele escreveu consegue se mover, né? O burro consegue se mover devido à existência de uma outra força não citada no texto. Trata-se da força de atrito, trata-se da força de atrito exercida pelo chão sobre o burro. Tá? Aí, por exemplo, se você está fazendo uma prova discursiva, para quem vai fazer eventualmente algum vestibular discursivo, eu colocaria aqui assim, ó, o corpinho e o chão. Então aqui é o chão, aqui é o burro. E aí o esqueminha de força bem simplesinho seria o burro sendo empurrado para frente e o chão sendo empurrado para trás. Tá? Essa força aqui, ó, gente, ela tem que ser maior que a força da carroça para o burro sair. Então é importante que tenha atrito no chão. Tenta imaginar você tentando, imagina você tentando puxar uma carroça num chão escorregadio. Você não sai do lugar. Você vai ficar patinando. Por quê? Porque é o atrito que te joga para frente. Você precisa pisar no chão, grudar o pé no chão e empurrar o chão para trás e o chão te impulsiona para frente. Quase beijei a tela. Ah, tá bom, gente? Fechou? Podem tirar print aí se quiserem. Pra gente passar para a próxima. Questão número 7. A questão número 7 é uma questão emblemática. Porque daqui a gente vai aprender um jeito meio padrão para resolver várias questões. Que são os famosos problemas de bloquinho. O que vai acontecer no decorrer das aulas? A gente vai perceber que o que vai mudar, na verdade, é o sistema em si. Tipo, às vezes um bloquinho está pendurado, às vezes os bloquinhos estão presos por corda, às vezes tem um bloquinho pendurado num plano inclinado e outro pendurado suspenso, mas o jeito, bloquinho em polia, vocês vão perceber que o jeito de fazer o problema é muito parecido, tá? Então, tipo, é aquele problema que é uma resolução que vale por várias. Vale por várias. Então, vamos. Olha o que ele fala na questão, gente. 2 blocos A e B de massa eminho e emão. Depois ele vai dar aqui as massas lá embaixo, tá? Lá tem em negrito ali. Tá? Calcule 2 blocos de massa eminho e emão, respectivamente, estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. O que significa perfeitamente lisa? Não tem atrito, graças a Deus. Uma força horizontal, F, é aplicada ao bloco A. Tá bom? Aí ele vai fazer um monte de perguntas. Só que antes de dele fazer as perguntas, eu quero olhar para o sistema. Gente,
Aqui, a gente precisa criar um hábito. E esse hábito consiste em olhar para isso, para essa figura, e pensar nela de 3 maneiras diferentes. Como assim? Pensa comigo assim, ó. Você tem o bloco A e o bloco B. Eu não vou desenhar os blocos juntos. Vou desenhá-los separados. Isso é uma coisa que a gente faz muito na lei de Newton. Por quê? Porque existe um contato entre eles aqui, ó. E aqui tem uma força. Então eu vou desenhar os blocos separados. Então, quando vocês forem fazer os desenhos, façam os bloquinhos separados. Tá? Dica. Aí, o que a gente vai fazer? Você vai colocar todas as forças que você imaginar que tem aqui. Independente dela ser horizontal ou vertical. Tá bem? Vamos lá. Primeiro, vamos colocar as verticais. Peso e normal. Peso e normal. Ô, gente, por que essas forças têm que se anular? No que eu vou me basear para dizer que essas forças têm que se anular? E aí? Pensa no seguinte, ó. Lembra que agora tudo que a gente enxerga é em 2 eixos. Então vamos lá. Pergunta é: esses bloquinhos vão acelerar? O que vocês acham? Os bloquinhos vão acelerar por causa dessa força? Lembra que o chão não tem atrito, né? Sim, vão. Sim. Só que eles vão acelerar para onde, gente? A aceleração é na horizontal. Porque a força está apontando para a horizontal. Então, se não existe aceleração na vertical, automaticamente, ó, a normal tem que anular com o peso e essa normal aqui tem que anular com esse peso aqui. Acabou. Porque não tem aceleração vertical. Tá? Beleza? Tá. Agora, a força, ela está sendo aplicada em quem? Ela está sendo aplicada no bloco A. O bloco A empurra o B com uma força Fzinho. E o bloco B empurra o A com uma força Fzinho. Tudo bem? Então, agora, o que é importante vocês observarem? Eu vou escrever aqui 3 perguntas. 3 perguntas. Pergunta número 1. Quem acelera o sistema? Quem acelera o sistema, gente? De todas as forças que vocês estão vendo aí, quem acelera o sistema? É a força Fzão. Tudo bem? Tá. Deixa um espaço aqui. Quem acelera? Bzinho. Quem acelera B? Peraí que tem uma pergunta aqui. Professor, mas por que o A faz em B Fzinho e não Fão? É outra força. É outra força. São forças diferentes. A força que o A recebe porque essa força que ele está recebendo aqui, ó, Fão, é de outra
de alguém lá fora, é alguém que está empurrando. Por exemplo, onde está a reação de Fzão? Onde está a reação dessa força aqui, ó? Está em alguém que empurrou o bloco. Agora, o bloco A empurra B. Essa é a força de contato, ó. Essa força não é igual a outra. A gente vai calcular e eu vou provar que ela não é igual. A gente vai chegar no valor que ela não é igual. Tá? Eu vou chamar de Fzinho. Então, Fzinho acelera B. Agora, outra pergunta. Quem acelera A? Essa pergunta é capciosa. Quem acelera A? Ó, já mataram aqui. Alguém já escreveu. Exatamente. E aí, gente, quem acelera A? Lembra que quem acelera é uma força resultante. Isso, exato. É isso aí. Quem é a força resultante em A? É Fzão menos Fzinho. Tudo bem? Agora vai acontecer, eu acho, a coisa mais bonita da lei de Newton. A lei de Newton é tão genial que ela pode ser aplicada de 3 maneiras. Eu posso aplicar a segunda lei para o sistema inteiro. Eu posso aplicar a segunda lei só para o bloquinho B. E eu posso aplicar a segunda lei só para o bloquinho A. Esse aqui é um grande segredo de exercício de lei de Newton. Você vai usar aquela fórmula, força igual a massa vezes aceleração, só que dependendo da situação, você vai usar para o sistema inteiro ou só para uma parte dele. Ah, Danilo, mas está todo mundo se movimentando junto. Graças a Deus, sabe por quê? Todo mundo tem a mesma aceleração. Tanto o bloco A como o bloco B tem a mesma aceleração. Então, olha o que eu posso fazer. Eu posso dizer que, para o sistema, a força resultante é F. Isso aqui tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Quando eu aplico a segunda lei para o sistema inteiro, eu tenho que colocar a massa do sistema inteiro. Tá? Então, vai ter exercício que, por exemplo, já vou dar uma fita. Quase sempre você vai usar a segunda lei para o sistema para achar a aceleração. Quase sempre vai ser aqui que você vai achar. Só que aí, às vezes, o que o problema vai te perguntar? Ele vai querer saber quanto vale o Fzinho. Ele não vai querer saber quanto vale a aceleração. Ele vai querer saber quanto vale o Fzinho. Então aí, quando você quiser saber o Fzinho, você pode aplicar a segunda lei para o B só para o bloquinho. Só que se você aplicar a segunda lei para o bloquinho, olha como ela fica. Força igual só a massa dele vezes a aceleração. A aceleração é a mesma, tá? Ó, tá todo mundo acelerando junto. Ou então, eu posso aplicar a segunda lei para o bloquinho A. Só que quando eu aplico a segunda lei só para o bloquinho A, aí a força resultante ela é Fão menos Finho. Isso é igual a massa dele vezes a aceleração. É a mesma. Tá bom? Beleza? Problema de bloquinho, gente,
é isso aqui. Você vai ter que olhar para o problema e pensar, como é a segunda lei para todo mundo? Como é a segunda lei só para um bloquinho? Como é a segunda lei só para o outro bloquinho? Tá? O jeito de pensar é esse. Agora, cada problema vai ter a sua situação. Vai ter situação que vai ter um atrito aqui no meio, vai ter o plano inclinado, mas o molde é sempre esse, tá? Perguntas, gente. Eu vou pedir para vocês tirarem print, porque agora a gente vai começar a responder coisas, né? Tem algumas coisas que já estão respondidas. Por exemplo, o item A, né? O que ocorre com o peso e a força normal que agem em cada bloco? Se anulam. Eu já anulei aqui, ó. Normal, anulou. E peso, anulou. Com a normal daqui. Tá? Agora, olha o item B. Sendo Fzinho a intensidade da força que A exerce em B, qual é a intensidade da força que B exerce em A? Já está respondida. Fzinho, ó. Ação, reação. Vou colocar aqui uma observação, ó. Ação, reação. Tá bom? T. Represente todas as forças que agem nos bloquinhos. Também já fizemos. Também já fizemos. Tá? Aí ele começa a fazer as perguntas agora. No item D, qual a intensidade da força resultante que age em A e em B? Então ele quer saber isso agora, ó. Qual a força resultante que age em A? Qual a força resultante que age em B? Então, sabe o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar todas essas fórmulas aqui, ó, para rodar. Vamos fazer conta. E já calcula tudo. Tá bom? Então, eu vou trocar aqui o slide. E aí a gente passa a responder, então, a partir do item D de dado, né? Eu vou calcular tudo, tá, gente? Ó, vamos lá. Para o sistema, força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é achar a aceleração. Porque todas as fórmulas que a gente usa tem que ter aceleração. Então, por mais que ele não me pergunte, a aceleração é uma coisa que você vai ter que calcular quase sempre. Então, eu vou pegar os dados, ó, 12 igual a massa que vai dar 3, né? Vezes A. Então, a aceleração deu 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Agora, eu vou aplicar a segunda lei para o bloco B. Para o bloquinho B, qual que era a situação que eu tinha? Só tinha uma força agindo nele, né? Eu tinha o peso, a normal, e o Fzinho aqui, né? Ó. Só ele que estava no bloquinho. Então fica Fzinho igual a massa do corpinho B vezes a aceleração. Né? A massa do corpinho B é a menorzinha, né? Puta, eu inverti. Peraí, ainda bem que eu não fiz a conta ainda. Eu ia inverter animal. O bloco A tem massa pequenininho. Então aqui é emissão, ó, gente. Ó, perdão. Ó, aqui é emissão, tá? De acordo com as especificações do exercício. Tá? Eu ia colocar o outro. Então é 2 vezes a aceleração, que é 4.
Ó, então, aquela forcinha lá do meio, ela vale 8, tá? Presta atenção quem estava perguntando para mim sobre a outra força. Ah, por que ela não é igual? Vamos ver o que acontece agora. No bloco A, o bloco A, qual que é o lance dele? Ele tem o peso anormal. Depois de um certo tempo, a gente acaba nem desenhando elas, viu, gente? Uma dica. Quando você sabe que elas se anulam, nem desenha. Larga a mão. É desnecessário. Aí você tem aqui o Fzão e aqui você tem o Fzinho. Presta atenção, quem tinha perguntado para mim por que o Fzinho não era igual ao Fzão. Pensa comigo. Se o Fzinho fosse igual ao Fzão, esse corpo não sairia do lugar. Agora, quando você empurra, todo mundo acelera. Se todo mundo acelera, tem que ser o Fzão maior que o Fzinho. Senão você não tem a força resultante que leva ele para lá. Dá para entender isso? Por isso que a força de contato ali no meio, ela é menor. Ela é menor, tá? Se eu colocasse um terceiro bloquinho aqui, ó, a força de contato ia ser menor ainda. Por quê? Porque o bloquinho de trás, ele tem que acelerar junto. Então a força resultante ela tem que estar sempre apontando para frente. Sempre apontando para frente. Para frente é complicado, né? Mas você entendeu. Tudo bem para quem tinha perguntado isso, tá? Ó, segunda lei. Fzão menos Fzinho igual a massinha vezes A. Fzão menos. O Fzinho vale 8. O Fzinho vale 8. Eu calculei anteriormente. Isso é igual a massa, que é 1, né? Vezes a aceleração, que é 4. Tá vendo que eu usei o 4 nas duas equações? Por isso que é importante fazer a primeira parte. Isso aqui, ó. Sem isso aqui, eu não tenho isso e não tenho isso aqui. Tá? Então fica F menos... já passa para lá, né? Vai dar 12. 12. Aqui. Espera aí. 12. 12. Aqui é o Fzão. Ó, olha o que aconteceu com o Fzão, gente. Olha o que aconteceu com o Fzão. Deu 12. Exatamente o dado do problema. Exatamente o dado do problema. Tá bom? Beleza? Agora vamos ver o que ele perguntou, porque está tudo aqui já. Ó. Item D eu já calculei. O item D é 8 newtons. Ó. Então isso aqui é a resposta do item D. Ó. Item D. Item E. Aplique a cada um dos blocos a segunda lei de Newton e obtenha as equações. A gente já fez tudo. A gente já fez tudo. Relacionando as forças, taranã. Item F, calcule a aceleração, a gente já calculou. E a intensidade da força Fzinho. Tá ali. Tá? Ô, gente, a força resultante em A, só para fechar uma coisa aqui que eu preciso falar. Quanto vale a força resultante em A? Ela vale 4 newtons, tá? Todo mundo entende por que ela vale 4 newtons, gente? Porque é o Fzão menos o Fzinho, tá? Fzão menos Fzinho. Tá aí. Tudo rabiscado. Podem tirar print, gente.
Próximo. Um bloco de peso P, 40 newtons, está em repouso numa superfície horizontal. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico são 0,40 e 0,35. Então, ó, Mi estático, 0,40. Mi cinético, 0,35. Cinético é a mesma coisa que dinâmico, tá? Uma força de intensidade F é aplicada à caixa. Determine a força de atrito que age nos seguintes casos. Então, primeiro caso. Imagina o corpo sendo puxado para a direita com uma força F que vale 10 newtons. Vai rolar um atrito aqui, ó. Ele quer saber esse atrito. Ô, gente, qual é a primeira coisa que eu tenho que calcular aqui? Vamos ver se vocês sabem, para resolver essa questão. Você tem que lembrar da aula de atrito. Qual é a primeira coisa que eu tenho que saber? A aceleração? Não. Não. A normal? A normal é igual ao peso. Isso é tranquilo, porque ele tá num plano horizontal. Ó, aí falaram o seguinte aqui. Precisa calcular o atrito estático. Sabe por quê? O atrito estático é aquela força que você tem que fazer maior para tirar ele do repouso. Eu preciso primeiro descobrir se essa força de 10 newtons é suficiente para tirar ele do repouso. Então, vamos calcular aqui o atrito estático. Então, ó, cálculo do atrito estático. Tá, o FAT estático é igual ao Mi estático vezes a normal. Só que a normal é igual ao peso. Então, o FAT estático é 0,4 vezes 40. Manos e manas, menos de 16 newtons, esquece. O corpo não sai do repouso. Então, aqui nem tem aceleração. Aqui nem tem aceleração. Sacaram a ideia? Então, aqui o corpo está em repouso. Agora, se o corpo está em repouso, quanto vale o atrito? Ele está naquela fase de só te dar o atrito que você aplica. Então, se ele está em repouso, a força F é igual ao atrito. Ou seja, o atrito é 10. Aqui. Tá? Ele está na fase do atrito estático. Item B. Agora, o item B é legal. Porque no item B é o seguinte. A força é 16 e ele quer saber quanto vale o atrito. Gente, não sei se vocês lembram na aula. Essa situação aqui, a gente chama de iminência do movimento. Por quê? Porque se você colocar mais um 0,1 newton aqui, ele anda. Mas ele ainda está em repouso. Ele ainda está em repouso. Portanto, o atrito tem que ser 16. Esse é o maior atrito que ele suporta. Que é esse aqui, ó. Agora, quando ele puser no item C, né? Já no item C, o que o cara fez? Ele meteu 18 newtons. Aí, gente, entra em ação o atrito cinético. Agora é um outro atrito. Esquece aquele atrito lá. Agora é um FAT cinético.
tá? O fat cinético, a gente usa o outro coeficiente. E agora ele já está andando. Agora ele já está andando. Se ele já está andando, ele tem uma aceleração. Agora eu posso aplicar a segunda lei. Agora eu posso aplicar a segunda lei. Entendeu? Agora, eu não vou nem aplicar a segunda lei, gente, pelo seguinte. Ele não quer aceleração. A gente pode até calcular aqui, não tem problema nenhum. Ele quer a força de atrito. Então, agora o atrito é o cinético, não é? Já vamos calcular ele, então. O fat cinético é o μ vezes a normal. Ó, o cinético vai dar 0,35 vezes 40. É isso, né? 12 dá 14. 14 newtons. Se eu quiser, agora eu consigo achar aceleração, né, gente? Agora eu consigo. Porque agora eu aplico a segunda lei. Tá? Vamos calcular aqui a aceleração? Rapidinho, ó. Só para a gente treinar, ó. Segunda lei para o bloquinho C. Força resultante, F menos fat cinético igual a massa vezes aceleração. Tá? A força que ele está puxando é 18. O atrito é 14, então aqui vai dar 4. Igual a massa, gente. A massa vale... Como o peso dele é 40, a massa deve ser 4, né? Vezes A. Olha lá. Pronto, a aceleração deu 1. Tá? Se ele pedisse a aceleração, eu conseguiria calcular. Tá? Beleza? Questão 8. Fechamos. Próxima. 9. Opa, 9. Dois blocos A e B, de massa 1 e 2, estão em movimento, apoiados numa superfície horizontal. A força horizontal constante aplicada ao bloco A tem intensidade 12 newtons. O coeficiente de atrito entre os bloquinhos e a mesa vale 0,30. Olha lá, novidade. O problema é muito parecido com o 7. Com o 7. Só que agora tem atrito. Olha o que ele fala. Calcule a aceleração e a intensidade da força que A exerce em B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar o seguinte. Na minha cabeça eu tenho isso, ó. Eu tenho um bloquinho A, tenho o bloquinho B, eles estão grudados, apoiados numa mesa. E a força está sendo aplicada aqui, F, certo? Só que eu vou desenhar separado. Eu vou desenhar aqui do ladinho, ó, separado, tá bom? Com atrito. Com atrito. Agora o negócio vai ficar cabuloso, ó. Então, e uma coisa, tá, gente? Eu não vou desenhar nem o peso nem a normal, embora eu sei que elas existam, para o desenho não ficar tão poluído. Então, eu vou colocar aqui, ó, observação. Peso e normal se anulam. Tá? Então, vai. No bloquinho A, então você tem o bloquinho A, o bloco B,
B. A força F aqui. Agora, eu vou começar a colocar as outras forças. Aqui eu vou colocar a força Fzinho e a reação dela, Fzinho. E em cada bloquinho, eu vou meter um atrito. Aqui, ó. Um atrito no A e um atrito no B. Tá aí, ó. Tá? Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Aqui embaixo, ó, eu vou escrever a segunda lei para o sistema, a segunda lei para o bloquinho B e a segunda lei para o bloquinho A. Tá bom? E aí depois a gente vai ver o que precisa calcular ali. Ele vai pedir para calcular a aceleração e a força de contato entre o A e o B. Tipo, basicamente é isso, né? Então vai. Para o sistema, gente, quem é que acelera o sistema? E agora? Ixi, Maria. E agora? Gente, o sistema, ele tem uma força F, só que tem dois atritos contra ele. Dois atritos contra ele. Então, quem acelera o sistema, na verdade, é F menos Fat A menos Fat B. Tudo isso igual a eminho mais emão vezes a aceleração. Olha o tamanho da equação. Agora eu tenho que considerar os dois atritos, gente. Eles estão contra o movimento. É uma força de resistência. Tá? Eles estão sendo arrastados, mas tem um atrito. Bloquinho B. E agora? Quem é a força resultante no bloquinho B? Misericórdia. Quem acelera B? Só B. Olha, o sistema ele está acelerando para a direita. Então, no bloquinho B, a força resultante ela é F menos o Fat de B. Exatamente, F menos Fat de B. Isso tem que ser igual a massa de B. A massa de B é o emissão, né? Vezes a aceleração. Tá? Aí, no bloquinho A. Mano, agora, olha. E no bloquinho A, cara? Vê aí no bloquinho A. Força resultante. Vige Maria. Bloquinho A, gente. Ah! O sistema está acelerando todo para a direita. Só que para a esquerda eu tenho duas forças. Duas forças. Exatamente. Na verdade, para o bloquinho A, olha que treta. É F menos Fzinho menos Fat igual a Mzinho vezes A. Três equações, galera. Três equações. Tá, agora que eu tenho as três, eu vou escolher uma para calcular a aceleração. Eu quero calcular a aceleração. Qual eu escolho, gente? Só para vocês saberem, tá? Tem uma resposta certa.
Não é tipo qual eu quiser. Tem uma que você tem que escolher. As outras não dá certo. Exatamente, ó, já descobriram aqui. Para você achar aceleração, só tem uma que você consegue usar. É a primeira, a do sistema. Essa aqui, ó. Porque as outras, sempre vai ter alguma coisa que vai faltar. Na verdade, quem que vai faltar nas outras? O Fzinho. Nas outras você não consegue fazer, porque você não conseguiu descobrir o Fzinho ainda. Só que para descobrir o Fzinho, você tem que descobrir a aceleração. Vocês estão percebendo que tem uma ordem para a coisa? Primeiro eu acho a aceleração. Depois eu acho a força de contato. Então, bora lá. Eu vou abrir a equação, ó. Vai ficar assim. F menos μ vezes a normal do A menos μ normal do B igual a Mzinho mais Mzão vezes A. Agora eu vou substituir. 12 menos μ 0,3 vezes. A normal do A é igual ao peso dele, que é 10, menos μ vezes. A normal do B é igual ao peso dele, que é 20, igual massa de A mais massa de B, 3, vezes a aceleração A. Essa é a conta. Então vai ficar 12 menos 3 menos 6 igual a 3A. Vai dar 12 menos 9, que dá 3. Então a aceleração deu 1. Tá bom, gente? Achamos a aceleração. Agora, eu quero achar a força que A exerce em B. Agora, gente, para falar a verdade, como você já achou a aceleração, você pode escolher qualquer uma das duas aqui, ó. Qualquer uma das duas vai dar. Eu vou escolher a do corpo B. Eu vou escolher a do corpo B. Tá bom? Para fazer com ela. Ó. Corpo B. Então vai ficar F menos Fat em B, μ vezes a normal, igual a massa vezes a aceleração. F menos 0,3 vezes a normal do B, que é 20, que é igual ao peso dele, igual a 2A. 2 vezes, que é a massa dele, né? A aceleração que é 1. Então fica F menos 6 igual a 2, F igual a 8. 8 newtons, tá? Olha lá, de novo aconteceu da força de contato ser menor do que a força F, grandona, que é 12, né? A força grandona é 12 e a outra é 8, tá? Então, gente, uma dica para quem está começando nessa empreitada da física do Newton é faça esse tipo de exercício várias vezes. Isso vai te dando rapidez. Você vai cada vez pegando mais a coisa. Eles são exercícios que são bem sempre do mesmo jeito, sabe? Então isso vai te dando rapidez, isso vai te dando noção de desenhar as forças, tá? Então fica essa dica aí. A lista de fixação, inclusive, tem isso. Quando eu mandar para vocês, vocês vão ver. Próximo. Questão 10. Opa. 10. 10. De novo. Um bloco de massa 5 é apoiado numa superfície horizontal submetido a uma força F.
O coeficiente atrito estático é 0,3 e o cinético 0,2. Faça o que se pede. Determine o valor da força F capaz de colocar o bloco em movimento. Olha lá. Então, ó, você tem um corpo com uma força F e um atrito FAT. Qual é a condição de movimento? O corpo vai entrar em movimento se a força F for maior que o atrito estático. Que é o atrito de descolamento. Tem alguns livros, viu, gente, que chamam esse atrito de destaque. Não sei se alguém já ouviu falar esse termo. Tá? Beleza? Então, vamos calcular esse FAT aqui, ó. Então, o FAT de estático, né? É μ vezes a normal, que é o peso. Vocês percebem que quase sempre a normal é igual ao peso? Só que quando a gente for na aula da semana que vem, para o plano inclinado, aí a história é outra. Aí a normal não vai ser igual ao peso. Tá? O μ estático é 0,3. A normal é 50, gente. A normal é 50, que é igual ao peso. Então deu 15. Então é o seguinte, a força tem que ser maior que 15. Portanto, a força tem que ser maior que 15 newtons. Porque 15, ele está na iminência de movimento. Quase. Tá? B. Considere uma força de 30 newtons. Construa um diagrama para representar as forças que atuam e calcule a aceleração. Agora, ele está em movimento. Por quê? Porque a força que ele aplicou é maior que 15. Certo? Então, nesse caso, o atrito que passa a atuar no corpo é o atrito, só que agora o cinético. Mudou a situação. Ele saiu do repouso. Portanto, se ele saiu do repouso, gente, ele tem uma aceleração agora. A aceleração é para a direita. Porque a força é maior que o atrito. Então, segunda lei para ele. Segunda lei. A força resultante nele é F menos o FAT. É igual a massa vezes a aceleração. Então tá. A força é 30. O FAT, gente, é μ vezes a normal. Então, ó, 30 menos. Cuidado agora, hein? Cuidado. O coeficiente é o cinético. 0,2. Vezes a normal, que é 50. Tudo bem, gente? O 0,2 aí? Tranquilo, né? Que uma hora eu usei o 0,3, a hora eu usei o 0,2, é por causa do movimento. Tá. Isso é igual a massa, que é 5. Opa. Vezes a aceleração que eu quero saber. Aqui vai dar 30 menos 10, vai dar 20. Então a aceleração deu 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Tá?
Beleza? Cara, é muita conta, né? Eu não sei, tipo, é muita conta. Eu acho que é a parte da mecânica que a gente mais faz conta, cara. Mais que cinemática. É que os números não são tão complicados. Tipo, geralmente as questões eles trazem números bem gentis, assim, tal, mas é muita continha. E vetor para cá, vetor para lá. Isso é porque a gente ainda tá no plano horizontal, né? Daqui a pouco a gente inclina, pendura os negócios, aí põe mola. Tem que ficar muito ligado, muito, muito. Esquece um atrito aqui, já era, enfim. Próxima. 11. Dois blocos A e B, massas 1 e 2, as massas são sempre 1 e 2, né? Estão apoiados numa superfície horizontal, ligados por um fio. Uma força horizontal de intensidade F12 é aplicada ao bloco B. Olha lá, agora, ao invés de eu empurrar os dois, a única coisa que eu fiz foi puxar um e o outro pela corda. Perceberam a diferença? Antes eu estava empurrando. Os dois grudados, eu estava empurrando eles. Agora eu vou puxar. Mano, vocês vão ver que é a mesma coisa. Tá? Determine a aceleração, olha lá. E ele fala que tem atrito. Então, eu já vou desenhar os bloquinhos bonitinhos, tá? Vou desenhar aqui no canto. Ó. Bloco A. Bloco B. Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar a força no bloco B. Tá? Não vou colocar nem peso nem normal, tá? Ô, gente, agora tem uma novidade. A corda. A corda. Gente, a corda, ela puxa o A para a direita e o B para a esquerda. Seria como se fosse a força de contato na outra situação. Só que agora é uma força de tração. Além disso, eu tenho os atritos. Eu tenho um atrito aqui, FAT B, e eu tenho um atrito aqui, FAT A. Pronto. Só que agora, gente, a gente já começa a fazer o problema do jeito que a gente tem que fazer no vestibular. Você não vai, na hora do vestibular, escrever as 3 leis e decidir qual você vai usar. Você tem que tomar a decisão agora e já aplicar ela. E aí vai aquela dica que eu falei. Geralmente, para achar aceleração, você vai usar a segunda lei para o sistema. Porque quando você usa para o sistema, não aparece atração lá dentro. Não aparece atração. Tá? Então, primeiro eu vou achar aceleração. Vou usar o sistema. Então vai. Sistema. Quem acelera o sistema, gente? Quem acelera o sistema é F menos FAT A menos FAT B. Tudo isso aqui acelera o sistema. Isso é igual a Emão mais Eminho vezes A. Tudo bem? Beleza, agora vamos começar a fazer conta. Ó, F menos Mi vezes a normal do A menos Mi normal do B igual Emão mais Eminho vezes A. Agora eu vou substituindo. Fão 12 menos Mi 0,2
Normal do A igual ao peso dele, 10. Menos 0,2. Normal do B igual ao peso, 20. Igual MA1 mais Mzinho, 3 vezes A. 3 vezes A. Então vai ficar 12. Isso aqui vale 2. Isso aqui vale 6. Não, 6 não, 4, gente, perdão. Aqui. Então vai ficar 6 igual a 3A. A igual a 2. Tá bom? A igual a 2. Fechou. Agora, a outra coisa que ele quer. Calcule a tração. Olha lá. Determine a intensidade da aceleração e a intensidade da força de tração. Para você achar a tração, você pode usar a segunda lei para o bloco B, só para o bloco B, ou só para o bloco A. Eu vou usar só para o bloco A. Tá bom? Vou usar para o bloco A. Quem quiser usar com o bloco B, deve chegar na mesma aceleração. Então, para o bloco A, quem que é a segunda lei? Quem é a força resultante? É tração menos fatiar. Isso tem que ser igual à massa do A, que é o Mzinho, vezes a aceleração. Então fica tração menos fat do A. A gente calculou lá em cima já, né? O fat do A é isso aqui, ó, gente. Ó. Eu já vou copiar ali embaixo, tá? Vale 2. Igual massa do A, que vale 1, vezes a aceleração, que vale 2. Que eu achei aqui, ó. Então, tração vai dar 4. 4 newtons. 4 newtons. Tá bom? Deixa eu fazer vou fazer uma pergunta. Curiosamente, não cai muito esse tipo de problema. Não cai muito. Agora, pasme. Por que não cai muito? Sabe por quê? Porque isso é considerado fácil. Isso é considerado fácil. Esse tipo de problema é um problema que muitas pessoas já resolveram, tipo assim, sabe? Então, é importante a gente ter essas percepções, por quê? Porque se eu preciso fazer uma prova onde eu preciso pontuar lá em cima, tem algumas barreiras que eu tenho que ir quebrando aos poucos. Então, tipo, eu preciso olhar para isso e perceber que isso é um problema tranquilo de se fazer. Ah, Danilo, eu não sinto segurança. Repete ele várias vezes. Vai por mim. Faz uma vez, no outro dia faz de novo. Faz ele uma semana, uma vez por dia. Cara, você vai ver que você vai começar a enxergar outras coisas. É muito doido, gente. Às vezes, a repetição, ela vai deixando a gente mais seguro, tá? Eu sempre fico insistindo nessa tecla da repetição, porque eu sei que tem uma questão junto aí de vocês que rola aquela coisa assim, puta, eu preciso fazer muitas questões, eu preciso fazer muitas listas. Calma, calma. Primeiro, faz um alicerce. Depois você começa a fazer isso, tá? Vai por mim que funciona. Vamos lá. Última questão. Não apareceu nenhuma questão de mola. A gente fez uns exemplos na teoria, né? Mas de mola não apareceu. Então, essa é a primeira que a gente vai usar mola. Olha o que ele fala. O gráfico abaixo mostra o comportamento da força elástica que atua numa mola em função do seu comprimento ao ser submetida por uma força F. Então, imagina o seguinte. Você tem aqui uma parede e aqui você tem uma mola
tá? E essa mola, ela vai ser submetida a uma força. E quando ela for submetida a essa força, ela vai deformar. Tá? Aí, o que o gráfico está mostrando? Ops, espera aí. Perdão, gente. Ó, o que o gráfico está mostrando? Ó, que a mola, gente, ela tem um comprimento natural aqui, ó, de 20 centímetros, tá vendo? Você percebe que o gráfico começa no 20? Tá vendo? Esse aqui é o comprimento natural da mola. Ó, que é justamente a pergunta do item A. Tá aqui, ó. A partir do 20, conforme você vai aplicando uma força, a mola vai deformando. Por exemplo, ó, vamos pegar uma força aqui, vai. Ó, quando a força é 100 newtons, o comprimento da mola é 40, tá vendo? Ó? Sacaram? Tá. Então, olha o que ele pergunta. Item A. Determine o comprimento natural da mola, chama de L0. Ele vale 0,2 metros. Vou colocar no sistema internacional, né? 20 centímetros. Item B. Obtenha a elongação da mola quando ela tiver com 100 newtons. Quando a força for 100 newtons, gente, a elongação é 20 centímetros. Por quê? O comprimento dela, natural, já era 20 centímetros. Quando a força era 100, o comprimento da mola era 40 centímetros. Isso está no gráfico, concorda? Está no gráfico. Foi justamente esse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então, o ΔL, que é a elongação, é o 20 centímetros. Tá? Item C. Calcule a constante elástica. Aí eu vou usar a fórmula. F igual a K vezes ΔX. 100 igual a K vezes... Eu vou colocar em metros. A deformação. 0,2. 0,2. Tá bom? Então, o K vai dar... Opa! 100 dividido por 0,2. Se fosse 100 por 2, dava 50, vai dar 500. O K vai dar 500. 500 newtons por metro. Então, significa o seguinte, né, gente? Para você deformar 1 metro, a força tem que ser 500 newtons. Tá? E, na verdade, gente, Opa, peraí. Olha o que ele pergunta no item C. No item D, perdão. Considere que o limite de elasticidade da mola é o ponto que ela deixa de obedecer à lei de Hooke. Ou seja, essa fórmula para de não funciona mais. Isto é, a sua deformação deixa de ser proporcional à força aplicada. Sabendo que o limite de elasticidade é atingido com 500 newtons, qual vai ser o comprimento da mola? Gente, pensa comigo. Se eu aplicar 500 newtons, quanto que ela vai deformar? A gente acabou de achar no item C. 1 metro. Tá aqui, ó.
Ah, então pera um pouquinho. Gente, se ela vai deformar 1 metro, pensa comigo, qual vai ser o comprimento final da mola? Ela media 20 centímetros. Se você vai deformar 1 metro, o comprimento final dela vai ser 1,2. Então você vai esticar ela fazendo uma força de 500 newtons, ela vai deformar 1 metro. Como ela já tinha 20 centímetros, ela vai ficar com 1,20 m. Ele quer o comprimento da mola nessa situação. Então é isso aqui, tá, gente? Ó. Tá? Beleza? Certo? Misericórdia, gente. Isso é porque foi a aula fácil de lei de Newton, tá? Essa foi a aula fácil.